Olá, aluno! Olá, aluna! Alguma vez você já se deparou com um texto que até fazia sentido, mas parecia meio truncado, difícil de ler? Ou o contrário, as regras gramaticais estavam aplicadas corretamente, mas o conteúdo não fazia sentido? O que falta para esses textos? Coesão e coerência. A coesão e a coerência são dois elementos fundamentais para um texto. Então, sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras em uma unidade de sentido, isso é, um texto. Então, mas qual é a diferença entre a coesão e a coerência? A coesão, ela funciona como uma costura do texto. As regras gramaticais, pontuação, escolha das palavras, divisão em parágrafos. Já a coerência, ela trabalha no campo semântico, no conteúdo, no entendimento desse texto. E elas estão totalmente correlacionadas e trabalham juntas para o sucesso do seu texto. Nesse vídeo você vai entender os princípios básicos da coesão e como eles vão impactar a coerência textual. Em primeiro lugar, quais são os objetivos da coesão e da coerência dentro do texto? Escrever de forma objetiva, simples, estruturar a ideia principal e as ideias secundárias, estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, cruzar as ideias e os fatos de uma maneira harmônica e dar ênfase nas informações mais relevantes. E nós vamos começar olhando para a coesão. Tem alguns tipos de coesão e entender melhor esses tipos é importante para que você possa escolher o melhor recurso quando estiver produzindo o seu texto. O nosso primeiro tipo de coesão é a coesão referencial. Na coesão referencial, como o próprio nome sugere, ele faz referência a outros termos que já foram citados ou que ainda serão citados ao longo do texto. Qual é a função dessa coesão referencial? É evitar a repetição de termos para deixar o seu texto mais fluido. A gente vai falar sobre dois recursos, a anáfora e a catáfora. A anáfora ela é um mecanismo linguístico de coesão referencial em que um termo recupera outro termo que antecedeu no texto. O que isso quer dizer? É uma retomada. A anáfora ela retoma aquilo que já foi dito anteriormente. Vamos ver alguns exemplos. Andréia trabalha na Receita Federal. Ela é contadora há 10 anos. Andréia é o meu substantivo. O pronome ela, na próxima oração, retoma a Andréia, que já foi citada. Para não falar, Andréia trabalha na Receita Federal, Andréia é contadora há 10 anos. O próximo exemplo. O processo foi arquivado. Esse problema está resolvido. Então, esse problema retoma a ideia do processo. E aqui vale uma dica. O pronome demonstrativo esse é um elemento anafórico, né? Ou seja, ele recupera o que já foi dito. Já a catáfora é um recurso no qual o referente aparece depois do item coesivo. O que isso quer dizer, né? Olha só o mesmo exemplo que eu dei na anáfora, mas agora sob a perspectiva da catáfora. Este problema está resolvido. O processo foi arquivado. Então, aqui a gente tem o pronome demonstrativo este. Por quê? Porque o que ele indica vem depois. Então, este problema. Qual? O processo. Então, ele vem depois. Olha só esse outro exemplo. Sabíamos que o problema seria aquele. 2 pontos. A falta de provas. A palavra aquele aponta para algo que ainda vai ser dito nessa sequência, que nesse caso é a falta de provas. Nós temos também a coesão sequencial. A coesão sequencial é uma espécie de amarração fundamental dos textos, especialmente os argumentativos. É esse tipo de coesão que organiza o encadeamento lógico dos argumentos dentro do seu texto. Nesse tipo de coesão é muito importante prestar atenção nos conectivos e nas expressões que dão continuidade aos assuntos ou fazem ligações entre as orações. Olha só esse exemplo. Quando a gente finaliza um relatório, a gente pode ter um parágrafo como esse. Sendo assim, a partir do exposto nesse relatório, é possível afirmar que há necessidade de implantar um novo sistema de rastreamento de animais silvestres. O sendo assim e o a partir do exposto retomam todo o encadeamento que foi construído ao longo do texto. Outro exemplo. Ela não pôde comparecer ao julgamento, mas apresentou a razão da ausência.
O mas, ele liga as duas orações construindo um sentido, mas esse sentido seria totalmente diferente se a gente trocasse esse conectivo mas, por exemplo, pelo e também não. Ela não pôde comparecer ao julgamento e também não apresentou a razão da ausência. Então, essa coesão sequencial, ela pode modificar todo o sentido da sua oração, dependendo da sua intenção. Na coesão lexical, nós temos os recursos que possibilitam a manutenção do conteúdo sem repetir palavras. A repetição até pode ocorrer, mas caso ela seja intencional. As formas mais comuns de fazer esse tipo de coesão são o uso da sinonímia, que aqui nós temos o uso de sinônimos como convencer e persuadir, hiponímia e hiperonímia. Nós vamos entender melhor o que é hiperonímia e hiponímia, mas basicamente a utilização de substantivos específicos e genéricos, como arara e ave. Vamos entender nos exemplos. A relação de hiponímia, ela vai do termo mais geral para o mais específico. Então, por exemplo, uma ave foi resgatada em condições precárias nesta tarde. Era uma arara e estava machucada. Então, a gente foi de ave para arara. Já a hiperonímia vai do mais específico para o mais geral. Uma arara foi resgatada em condições precárias nessa tarde. A ave estava machucada. Então, aqui a gente foi de arara para ave. Nós podemos fazer também a coesão por elipse. A elipse é uma figura de linguagem que omite um termo que pode ser facilmente identificado pelo contexto. Então, na coesão por elipse, a gente tem a omissão de elementos que já foram mencionados no texto e que são facilmente identificáveis. Olha só esse exemplo. Identificamos a necessidade de retomar as investigações. Então, aqui nós temos o pronome nós, subentendido, e ele é facilmente identificado pelo contexto. É o sujeito oculto, né? O sujeito oculto ele também é chamado de sujeito elíptico. Até aqui você deve ter percebido que a coesão e a coerência estão intimamente ligadas, elas coexistem. Então, de forma geral, como é que a gente pode pensar em direcionadores básicos sobre o que fazer e o que não fazer para garantir a coesão do seu texto? O que nós devemos fazer? Pensar na ordem das palavras dentro da oração, usar corretamente as desinências nominais, usar corretamente as desinências verbais, né? Flexionar o verbo em número, pessoa, modo, tempo de forma correta, e atentar-se ao sentido produzido pelas preposições e pelas conjunções também. E o que não fazer? Usar palavras desnecessárias, repetir termos sem uma intenção específica, ser redundante nas suas informações, apresentar ideias que são contraditórias e não estabelecer uma lógica para que elas estejam ali juntas. Então, estabeleça um paradoxo para que elas tenham sentido de estar ali juntas. E citar fatos isolados que não estão ligados ao contexto em períodos muito longos e também evitar o uso de frases prontas, clichês, jargões ou estrangeirismos também. Investindo tempo na aplicação dos recursos de coesão e coerência, você com certeza começa a conquistar um texto muito mais fluido e alinhado às suas intenções de comunicação.